Bom dia, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os queridos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Crianças vão ficar conosco nesse momento de ceia do Senhor, mas não esqueçam, crianças, de prestarem atenção no sermão, ficarem atentas, tirarem dúvidas com o pai que está do lado e depois também tirarem dúvidas caso seja necessário. Essa mensagem também é para cada um de vocês. Isaías capítulo 40, vamos fazer a leitura do versículo 27 até o versículo 31. Versículo 27 ao versículo 31. Diz assim, palavra do nosso Deus: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, que o Eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dos jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos, Pai, o Teu favor nessa manhã, para que, por meio da leitura da Tua Santa Palavra, da Sua meditação, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos revigore, o Senhor, Pai, nos dê a força necessária para que possamos ter uma vida que glorifica o Teu nome. Por isso, Santo Espírito do Senhor, age no nosso meio, é o que nós te pedimos, pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, inúmeras pesquisas têm sido realizadas para identificar o que tem causado tanto cansaço nas pessoas. E aí os motivos podem ser muitos. Pode ser uma rotina de sono precária, pode ser muitas vezes simplesmente uma diabetes não diagnosticada, já que baixa energia é um dos sintomas. Pode ser falta de ferro, pode ser hipotireoidismo. Então, se o seu adolescente vive morto aí, meu amigo, faz um exame aí que talvez aí já resolva metade dos problemas. Mas também existe uma discussão muito grande e cada vez mais frequente em nosso meio a respeito de saúde mental e das causas da extrema exaustão que temos enfrentado na nossa vida. Constantemente a gente ouve falar a respeito de pessoas à nossa volta que foram diagnosticadas com burnout, às vezes pastores, às vezes trabalhadores, por causa do excesso de trabalho, de pressão, rotinas elevadas e intensas, nível de cobrança exagerado, preocupação excessiva, esgotamentos que envolvem mental, físico e também emocional, e tudo junto, tem tomado conta da vida das pessoas. E aí, de maneira democrática, crianças, adolescentes, jovens, adultos, até na maturidade, que na teoria teria que ser já um momento de tranquilidade, tem sido percebido um cansaço que tem sido enfrentado. E a vida cristã é assim, meus irmãos, nós não estamos imunes a essa realidade, visto que nós temos dilemas espirituais a enfrentar. A vida nesse mundo quebrado pelo pecado cansa mesmo. A vida desse mundo quebrado pelo pecado nos desanima, traz exaustão. Nós lutamos contra o pecado, nós buscamos honrar o Senhor e parece que às vezes só cansamos, só estamos exaustos, só nos damos mal. Estamos ali buscando muitas vezes criar os nossos filhos no caminho do Senhor e o negócio não anda. O negócio não caminha, o menino continua desobediente, parece que não há progressão, e aí a gente de novo, traz um cansaço todas essas coisas. O cônjuge cometendo ali os mesmos erros 10, 15 anos e não muda, aí a gente cansado, de novo essas coisas, e ficamos ali exaustos, lidando com certas circunstâncias na nossa vida, que parece que não tem fim. Como então lidar com o desânimo em nossas vidas? É a resposta que o nosso texto que acabamos de ler nos dará. Porque nós aprendemos a lidar com o desânimo
lembrando do nosso Redentor e esperando nele. Nós aprendemos a lidar com o nosso desânimo, lembrando de nosso Redentor e esperando nele. Anota aí, criança, o tema da nossa mensagem é esse: aprendemos a lidar com o desânimo, lembrando do nosso Redentor e esperando nele. Crianças, 3 palavras aí para vocês: cansado, lembrar e esperar. E nós aprendemos a lidar com o desânimo, lembrando que Deus é o nosso Redentor. O ministério do profeta Isaías, realizado durante o período de 4 reis, sendo ali o último o rei Ezequias, e durante todo esse ministério ali no Reino do Sul, em Judá, havia sempre incursões da Síria tentando conquistar Jerusalém, e às vezes não sitiava Jerusalém, mas causava muita destruição à sua volta. O nosso texto também é localizado numa parte do livro onde ele fala a respeito, primeiramente, olha, vai existir um exílio por vir, vocês vão para a Babilônia, exilados, e olha, coisas acontecerão, vocês serão julgados por causa da quebra da aliança, por não guardarem a aliança. E ele fala a respeito desses desastres que estão por vir. No capítulo 39, versículo 6, ele diz que eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então nosso texto é como uma palavra de encorajamento aos ouvintes em relação a algo que iria acontecer de fato. É como se o profeta respondesse de maneira futura às atitudes e às objeções que o povo teria no exílio da Babilônia. Essa é a razão do versículo 27, ele começar dizendo: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Porque essa é a reação, e essa seria a reação dos exilados diante da sua situação terrível. Um exílio que durou décadas, 70 anos de destruição do seu lar, distante da sua casa, destruição dos seus sonhos, da adoração pública do povo no templo. E meus irmãos, é assim também com a gente, diante de circunstâncias avassaladoras que nos esmagam, situações difíceis, nossa primeira reação constantemente é: onde está o Senhor? O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, porque o meu direito passa desapercebido ao meu Deus, no sentido de que, olha, as minhas orações, as nossas preces para o Senhor fazer algo, para o Senhor cumprir ali a sua justiça, responder os nossos desejos, por que o Senhor não tem respondido? O Senhor nos abandonou, muitas vezes é o sentimento que experimentamos. O Senhor não se interessa pela nossa causa, é isso. E essas palavras refletem essa experiência do povo de Deus nos momentos de crise, nesses momentos de exaustão, de cansaço extremo. E nós observamos que tudo fica ruim na nossa volta, e aí ficamos desanimados sim, a nossa fé enfraquece, os nossos pés ficam vacilantes, e a gente acredita muitas vezes que pronto, não tem mais jeito, fim da linha, não tem mais o que fazer. Essa é a situação dos exilados, essa é a pergunta que é feita aqui, como se fosse uma objeção que eles fariam, e que muitas vezes são objeções que nós fazemos. No entanto, o profeta diz no versículo 28 e 29, continuar falando: não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, porque Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Perceba, meus irmãos, que a frase do profeta é iniciada com respostas que parecem de certo modo óbvias para a gente, parecem de certo modo óbvias, então, primeiro também para os ouvintes. Vocês não sabem? Vocês não ouviram? É claro que nós sabemos, é claro que nós já ouvimos, nós sabemos porque o Senhor assim revelou ao seu povo do qual fazemos parte. Eles estavam no exílio, mas eles eram o povo da aliança, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham os escritos. Deus havia se revelado como Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, um Deus amoroso. O que eles precisavam era de um novo olhar ao lembrar sobre o seu Deus, um Deus que é eterno, sem começo e sem fim,
um Deus que criou todas as coisas, que dirige, que sustenta, que governa, um Deus que diferente das suas criaturas não se cansa, nem se fatiga, os seus planos estão sendo cumpridos e estão a pleno vapor, um Deus que não se pode esquadrinhar o seu entendimento, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele sabe tudo o que está acontecendo, e o resultado de tudo está nas suas poderosas mãos. Veja que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele é um Deus forte, doador de dádivas, um Deus generoso, um Deus que não guarda a sua força para si mesmo, mas a compartilha com o seu povo amado, aumentando, multiplicando essa força. Esse é o Deus da aliança, disponível e completamente acessível ao povo, mas que eles precisavam era lembrar dessas verdades poderosas a respeito do seu Deus. Por isso que aprendemos a lidar com desânimo quando lembramos quem é o nosso Redentor. Então, em meio às circunstâncias esmagadoras na sua vida, que possam vir a desanimar você, meu irmão, que possam vir a cansar você, Isaías responde que devemos lembrar do nosso Deus, dos seus atributos, do seu amor pactual, da sua fidelidade, dos benefícios do nosso relacionamento com Ele. Que diferença faria, meus irmãos, se nós, diante de situações assim tensas, nos recordássemos com mais frequência de quem é o nosso Deus? Meus irmãos, tudo seria diferente, porque lembraríamos que temos um Deus poderoso, que cuida, que fortalece e que sustenta o seu povo, apesar das circunstâncias à nossa volta estarem completamente desfavoráveis. É importante também notar que nesse texto percebemos que se a fé vem inicialmente pelo ouvir, também aprendemos que a fé é fortalecida e nutrida pelo ouvir novamente e novamente a respeito do nosso Deus. Na peregrinação por esse mundo quebrado pelo pecado, você vai cansar, você vai se fadigar, suas forças vão embora, o seu vigor muitas vezes vai acabar. Então se exponha à palavra do Senhor, se exponha ao santo evangelho do Senhor, porque é assim que nós somos conduzidos, é assim que temos a mente e o nosso coração conduzido a lembrar quem é o nosso Deus. Estão percebendo, meus queridos, a importância do dia do Senhor, de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui como povo santo, em meio às nossas preocupações, em meio aos nossos corações desanimados, porque é aqui que somos lembrados de quem Deus é. Não negligencie o dia do Senhor, aproveite as oportunidades de se reunir com o povo santo, para que por meio da pregação do Evangelho, para que por meio de todos os atos litúrgicos aqui praticados, nós sejamos lembrados, meus queridos, quem é o nosso Deus. Culto público e não cama é o local para aqueles que são fracos e desanimados. É por isso que nós estamos aqui, porque reconhecemos a nossa fraqueza. É também por isso que participamos da ceia do Senhor, porque por meio desse sacramento fazemos o quê? Lembramos quem é o nosso Redentor, lembramos da sua pessoa, lembramos da sua obra, e aqui encontramos a nutrição, a força necessária para que venhamos a ser fortalecidos, revigorados diante das circunstâncias esmagadoras que precisamos lidar no nosso dia a dia. Meus queridos, ceia do Senhor é bênção na vida do povo de Deus, porque aqui lembramos quem é também o nosso Deus. Uma palavra também importante que precisamos refletir nesse momento é que muitas vezes lidamos com pessoas cansadas à nossa volta, irmãos queridos que amamos, pressionados por circunstâncias diversas da sua vida, às vezes causada pelo seu próprio pecado, às vezes causada pelo pecado de outras pessoas. Às vezes estamos aí nesse mundo sendo diretamente assediados pelo pecado, diretamente sofrendo consequências e desdobramentos do pecado. Então isso cansa. E seres relacionais como nós somos, inseridos em família, em comunidades, cansamos.
Quando você lidar com um irmão cansado, aproveite essa oportunidade para o conduzir, para o ajudar a lembrar quem é o Redentor dele. Fale sobre o amor do Senhor Jesus, fale sobre a sua morte, fale sobre a sua ressurreição e sobre o seu retorno triunfante, porque o que Isaías está aqui dizendo é que isso é que fortalece o nosso coração, é conhecer ao nosso Redentor cada vez mais, que vai revigorar a nossa alma. O apóstolo Paulo diz que essa é a razão do nosso homem interior se renovar dia a dia e não ficarmos então cansados ante as pressões da vida que nos cerca. Por isso, meu querido, aprenda a lidar com o desânimo, lembrando quem é o seu Redentor. O texto também nos ajuda a aprender a lidar com o desânimo, esperando no Senhor, esperando no nosso Redentor. Nós também aprendemos a lidar com o desânimo quando esperamos confiadamente no nosso Redentor. E essa segunda parte, ela começa com um veredito ali um pouco desconfortável, porque o versículo 30 diz que até os jovens se cansam e os moços de exaustos caem. Porque nós gostamos de nos imaginar, mesmo em idade avançada, como pessoas capazes, competentes, sempre aptas para dar conta de tudo à nossa volta. Mas o texto diz que até aqueles no auge da sua forma física, os jovens com capacidade aqui militar, têm os seus limites. Apesar de todo o esforço, eles ficam cansados. A ideia aqui do original do cansado é realmente falhar sobre pressões da vida. Ficam sem forças, sem vitalidade, como se ali não houvesse força nenhuma. Aquela sensação de você tentar carregar algo e não conseguir. E também uma tradução do falta de força aqui relacionado a osso, a durabilidade, a estabilidade. Esses somos nós, meus irmãos. A ideia aqui é justamente reforçar que os recursos naturais, eles falham. Eles não são suficientes para que a gente lide com as mazelas à nossa volta e com as mazelas dentro do nosso coração. Precisamos reconhecer a nossa condição natural. Não há necessidade de fingirmos que somos incansáveis e que nunca sucumbimos. Inclusive, há limites físicos em nosso ser que não necessariamente estão ligados ao pecado. A gente lembra do Senhor Jesus se cansando e dormindo no barco, diante da pressão da crucificação, ele se esgotando. Então não há vergonha alguma em reconhecer fraqueza, não há vergonha alguma em reconhecer a nossa condição de fraco. Gente como os homens principalmente, precisam parar com essa bobagem de agir como se nada pudesse nos abalar, como se tivéssemos de ser pessoas inabaláveis, que nunca se cansam. Isso não existe, meus irmãos. O texto nos lembra da nossa fraqueza. As mulheres também, não tem problema, minha irmã, você ser fraca, não tem problema você não ser uma mãe perfeita, uma mãe que não dá conta de nada, não dá conta de todas as demandas da sua casa, da sua família. Não tem problema, nós somos fracos e precisamos reconhecer a nossa fraqueza, porque quando ainda falamos de questões espirituais, isso só se aprofunda, porque somos todos cansados, fadigados e sem nenhum vigor. O pecado cansa, nos abate, nos deixa exaustos. Não há em nós, o Isaías está aqui dizendo, não há vindo de nós e da nossa própria capacidade, nada que mude essa realidade. Não deveria haver vergonha nenhuma em nós reconhecermos a nossa condição, porque, queridos, é quando reconhecemos essa condição, é reconhecimento dessa condição que nos leva a esperar no Senhor. O apóstolo Paulo, diante de um espinho na carne e sua dificuldade de superar essa situação, a ponto de cansar de tanto pedir ao Senhor, ouviu da parte do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E qual foi a reação do apóstolo ao ser lembrado dessa verdade poderosa do Evangelho do Senhor Jesus? Ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: de boa vontade, pois então, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus.
uma mudança de atitude na vida do apóstolo, uma mudança de atitude diante da sua fraqueza e das suas limitações, a ponto do apóstolo reconhecer e inclusive dizer que havia, então agora prazer nas suas fraquezas, porque quando ele era fraco, é que ele era verdadeiramente forte. Precisamos, meus queridos, reconhecer a nossa fraqueza, porque é isso que nos levará ao único capaz de nos doar os recursos necessários para que venhamos a lidar com esse desânimo, com esse cansaço e com essa exaustão que nos assedia. Por isso podemos, sem vergonha alguma, reconhecer a nossa fraqueza na presença do nosso Deus e esperar nele. O termo esperar aqui, ele tem uma dimensão de paciência e descanso confiante. Então, literalmente, é ter fé no Senhor, descansar na provisão do Senhor, descansar pacientemente de que o Senhor, olha só, por meio da sua palavra, Ele está pacientemente executando um plano, e nós precisamos repetir essa paciência, porque Ele vai fazer o que Ele prometeu. Nós o conhecemos, nós lembramos dEle, então podemos esperar em Deus. Um teólogo reforça que não é simplesmente marcar um tempo, ao contrário, é viver em expectativa confiante da ação do Senhor em favor do seu povo. Esperamos no Senhor, porque Ele prometeu renovar as forças do seu povo cansado. Há uma promessa graciosa: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E aqui nós precisamos compreender essa força de maneira diferente, não como uma força natural, mas como se ganhássemos asas, como se voássemos como águias, como se corrêssemos e não nos cansássemos, porque a pessoa natural, meus queridos, nós não somos como Deus, mas nós, como povo do Senhor, temos acesso a um recurso incansável e inabalável, porque estamos unidos ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Por isso a nossa força é renovada, por isso você pode ter expectativa de ter a força renovada, porque a ideia aqui é continuar pondo força, renovação, Deus infundindo força por meio do seu poder na vida do seu povo, para que ele suporte as situações esmagadoras, para que o desânimo vá embora, para que o cansaço mude para uma vida mais ativa. Deus, meus queridos, graciosamente compartilhando da sua força com o seu povo. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi ressuscitado, e esse mesmo poder disponível para que não haja mais cansaço em nossas vidas. Por isso, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A águia é uma ave majestosa, o rei dos pássaros, conhecidos pelo seu poder e majestade. E essa aqui é a imagem do fiel que espera do Senhor. Voar, planar, imagina uma águia planando, por causa do vento que a conduz, e ela lá planando de maneira majestosa, não se cansando. Essa é a imagem do povo de Deus, Deus conduzindo o seu povo a planar por esse mundo, por mais difícil que ele seja. E os exilados precisavam dessa palavra, porque eles tinham que retornar do exílio. Era uma caminhada longa, era um caminho longo ainda a ser experimentado, de fadigas, de cansaço, de exaustão, de pressões, e eles precisavam ser encorajados que, olha, o Senhor irá compartilhar o seu poder com vocês. Por isso, não desanimem. E nós também, de igual modo, experimentamos uma peregrinação por esse mundo, experimentamos uma jornada saindo do exílio, rumando a nossa pátria, a nossa casa, e vamos experimentar essas opressões, essas circunstâncias que nos esmagam, que nos cansam. E o que o texto nos diz: olha, não precisa ter vergonha disso, pelo contrário, ao reconhecer isso, vá até o Senhor, porque é na presença dEle, em comunhão com Ele, desfrutando dos benefícios com Ele, que você será como uma águia e voará de maneira poderosa e majestosa. Por isso, espere confiadamente no Senhor. E muitas vezes é difícil isso,
porque diante de circunstâncias complicadas, a gente não consegue ver ali uma solução, uma luz no fim do túnel, mas nós precisamos lembrar que o conceito de fé é justamente esse: certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, se você está desgastado, cansado, mal ousando acreditar que há futuro na sua vida, olhe para o Senhor, lembre do Senhor e descanse no Senhor, porque é na presença dEle que você voará como a águia, correrá e não se cansará. Ele vai renovar as forças do seu povo. A ceia está aqui para isso, meus irmãos. A participação nesse sacramento, onde de maneira graciosa e sobrenatural Deus administra graça na vida do seu povo, Deus nutre o seu povo, Deus revigora a sua fé, Deus fortalece todo o seu vigor, Deus tira o seu cansaço. É por meio desses meios de graças que nós temos acesso a esses recursos que o Senhor nos concede para que venhamos a enfrentar essas situações esmagadoras da vida. Aqui, meus irmãos, é que a força é multiplicada, aqui é que a nossa força é aumentada. Por isso, não negligencie o privilégio de participar desse sacramento. Por isso, se você está num processo de conhecer ao Senhor, lute, se esforce para fazer sua pública profissão de fé, porque muitos dos nossos dilemas são resolvidos na mesa do Senhor, onde os recursos espirituais e sobrenaturais nos são acessíveis pela mediação de Cristo Jesus. Aprendemos a lidar com o desânimo, com fé, esperando confiadamente no Senhor. Os judeus exilados não eram diferentes de nós quando pressionados pelas circunstâncias da vida. Se cansavam, ficavam exaustos e se fadigavam. Eles não acreditavam que houvesse muitas vezes maneira de Deus transformar a circunstância que eles estavam enfrentando. Mas o profeta aqui nos lembra, e lembra a eles também, lembrou a eles e nos lembra hoje, que é sim possível, quando lembramos quem é o nosso Redentor e quando esperamos confiadamente no nosso Deus. É assim que nós lidamos com o desânimo em nossas vidas. Amém?